em fé e sempre levando o amor do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor, o médico está bobo. Não há nada, 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 nada nos órgãos internos dela. Para a glória do Senhor, os médicos pediram: para a quimioterapia, você não precisa. Nós vamos dar um tempo e quando for em agosto, você vai voltar para a gente fazer uma reavaliação. Mas para a glória do Senhor, ela está curada. O Senhor a curou. Para Deus não há nada impossível, igreja. Para Deus não há nada impossível. Para os médicos, essa doença é, bem dizer, o fim da pessoa, principalmente quando já estão em 3 órgãos internos. Quando está em um, ainda se diz uma esperança, mais 3. E órgãos tão minuciosos, tão delicados. E o Senhor Deus falou para mim: não há nada impossível. E para a glória do Senhor, é com muita alegria hoje que eu dou testemunho de mais uma oração, que a igreja do Senhor, essa igreja sempre esteve em oração junto com ela, e a igreja do Senhor também lá no Brasil, porque a igreja, gente, é isso. Igreja não tem fronteira, a igreja não tem parede, a igreja do Senhor é um corpo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E nós precisamos de cada membro do nosso corpo. Se uma pessoa perder o dedo mindinho, ele vai ter dificuldade para andar. Vai trazer um desequilíbrio. Ah, que é isso? Cada membro do nosso corpo é importante. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é importante, cada um de nós temos um trabalho, nós temos um valor, nós temos um chamado. E nós estamos aqui para cumprir esse chamado. Então, não diga não ao Senhor. Houve dias de eu ligar para ela, chamada de vídeo, e a gente não conseguia falar, porque ela não conseguia, porque ela estava a tossir muito. Ela falava: amiga, me perdoa. E a vontade de chorar como ser humano era muito grande. De ver a minha amiga, de datas, longas datas, amiga e irmã em Cristo, naquela situação, doía muito, mas ali eu mantinha firme, né? Amiga, Deus é conosco e tal. E quando desligava, eu chorava: Senhor, eu te agradeço pela cura. Senhor, eu te agradeço pela cura, porque a única condição que nós temos para a nossa oração ser respondida é crer. Porque a Bíblia diz: quando pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será contigo. Então, nós fazemos a oração, o Senhor recolhe, Ele responde, mas a condição é você crer. Então, creia, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Então, se você tem alguma coisa, algum pedido, se você quiser se manifestar por seu nome, amém, coloca. Se você quiser colocar o pedido de oração, mas também não quiser colocar o seu nome, fique à vontade, porque o Senhor te conhece. O Senhor sabe a sua necessidade. E às vezes a pessoa não quer colocar por vários motivos. E a gente entende, a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui, é para apoiar, não é para julgar, não é para criticar. É para nos ajudar a crescer. Eu preciso de você. Eu preciso de você como igreja, como meu irmão. E cada um de nós precisamos um do outro, amém? Agora eu chamo aqui as crianças e os adolescentes. Eita glória, o Pedro nem pensou, já pulou cá em cima. Para nós fazermos a nossa oração, ministrar sobre a vida de vocês. É um privilégio. Hoje nós estamos com visitantes, né? Como que você chama? A Doriana. Seja bem-vinda, tá, minha querida? Deus te abençoa. Então, glória a Deus. Esse altar lindo, maravilhoso, para a glória do Senhor Jesus. Gostaria de pedir à igreja que se colocasse sobre os pés, para nós orarmos pelos nossos filhos, pela igreja do Senhor Jesus. Eles não vão ser a igreja do amanhã, não. Eles já são a igreja do Senhor Jesus.
E esses meninos, eles têm feito a diferença. Eles têm tomado decisões, escolhas, que têm nos surpreendido. Nós, como adultos, eu tenho ficado surpresa com as escolhas desses meninos. Eles têm feito escolhas que a nossos olhos parecem assim, poxa, mas você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Aos olhos dos homens parece que é uma perda, mas nós sabemos que não é. E eu sei que o Senhor está abençoando cada escolha. Então, assim, vemos que são jovens, são adolescentes, crianças, mas que tem hora que tomam umas decisões assim tão certas da vida deles, que nós vemos que é o Senhor agir. E isso é resposta de oração também. Eles poderiam estar em qualquer lugar agora, com os coleguinhas na praia, mas eles escolheram estar aqui, a cultuar o Senhor. Eles escolheram, toda vez que nós chamamos para eles estarem no altar, eles não pensam duas vezes, eles sobem, eles não têm a timidez, a vergonha, que muitas vezes é característica dos mais jovens. Mas eles não, eles sabem que está aparecendo na internet, eles sabem que tem olhares sobre eles, mas eu não quero saber, eu quero a minha bênção. Eles estão igual Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Isso aqui é brigar para ser abençoado. E eles não têm vergonha. E o Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. E o Senhor, Ele olha cada uma das nossas atitudes. Quando você se dispõe a levantar num domingo de manhã e sair da sua casa e escolhe estar na casa do Senhor, o Senhor leva isso em conta, tenha certeza. Ele leva em conta, Ele não precisa, mas Ele é tão justo que Ele nos retribui nos menores atos que nós fazemos para a obra dEle. E às vezes a pessoa fala, mas eu não estou fazendo nada, eu não subo no altar, mas você está aí, você está em oração, você está em súplica. Cadeias estão sendo quebradas. Nós estamos vivendo um tempo em que cadeias têm tentado se levantar e muito forte. Nós estamos vivendo um tempo de medo, em que as pessoas estão apavoradas. Eu aconselho a não se ligar à televisão nessa época, porque se a gente liga a televisão, a gente começa a ficar apavorado. Mas a palavra do Senhor diz que as más notícias não são para a igreja dele. Nós temos que saber, sim, o que está a acontecer para nós nos posicionarmos em oração. Porque a nossa oração é que vai pôr por terra as fortalezas que Satanás tenta fazer. Mas a palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. E é nisso que nós temos que nos firmar, é nisso que nós temos que acreditar. A porta do inferno, ela não pode contra a igreja do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja na tua presença nessa manhã. Pai, nós te somos gratos, nós te rendemos louvor pelas nossas vidas. Pai, nós te rendemos louvor, meu Pai, porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Pai, nós te rendemos louvor, meu Pai, porque nós temos visto milagres acontecer. Senhor, nós temos visto o Senhor, meu Pai, fazer aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para o Senhor. Pai, hoje nós podemos, meu Pai, compartilhar do testemunho da Rose, meu Pai, que vem para fortalecer as nossas vidas, a nossa fé em Cristo Jesus. Pai, continue fortalecendo a tua filha. Senhor, continue fortalecendo o Marcílio, meu Pai, o Esdras, a Clarinha, meu Pai, e toda a família ali no Brasil. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pelo teu favor para conosco, porque nós sabemos, meu Pai, que isso vem do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada vida aqui nesse altar, por cada criança, por cada adolescente, meu Pai. Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor. Senhor, fortalece, Senhor, esses meninos e meninas, meu Pai, na tua presença. E, Senhor, que eles continuem tomando, Senhor, decisões pautadas no Senhor, meu Pai. Senhor, blinda, Senhor, a mente deles, meu Pai. Coloca, Senhor, o capacete da salvação, Senhor, para que eles não deem ouvido às mentiras de Satanás, meu Pai. Senhor, porque a tua palavra diz que eles são mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é nisso que nós acreditamos, meu Pai. A tua palavra diz que eles são selados pelo Espírito Santo da promessa, que eles são a igreja de Cristo Jesus, meu Pai, e que eles estão separados para o dia da salvação de Cristo, meu Pai.
E é nisso que nós acreditamos, Pai. Mas enquanto estamos aqui, meu Pai, nós também dizemos e declaramos, meu Pai, que eles são luz, que eles são sal, Senhor, nessa terra. E que eles, meu Pai, trazem a vida de Jesus Cristo sobre essa nação. Pai, porque é um propósito do Senhor para a vida deles, meu Pai. E o propósito do Senhor é um propósito de vida, meu Pai. Senhor, e nós não aceitamos nada além disso na vida deles, meu Pai. Pai, e agora também nós abençoamos a igreja, meu Pai. Cada pai, cada mãe, cada tia, avó, Senhor, avô, aqui, Senhor, nessa tribuna representado. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar graça, meu Pai, entendimento e a Tua luz, meu Pai, para conduzir, meu Pai, os nossos filhos, as nossas crianças, meu Pai, no Teu altar. Pai, que nós possamos, meu Pai, a cada dia estar mais firmados no Senhor e na força do Teu poder, para a glória do Teu reino sobre, Senhor, esta nação, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a paz. Bom dia. As crianças podem já se... Só vou dar um aviso aqui rapidinho. Dia 17 vai ser no próximo sábado, né? Dia 17 é o próximo sábado, né? Ó, nós estamos aqui já com a autorização, ó, pastor, para a gente dar para os pais, para eles assinarem, aqueles que não forem, né? Junto, para liberar os seus filhos, tá bem? Nós temos aqui também, vai ser no dia 23, nosso curso, ou nosso seminário de cura interior, tá bem? Nós vamos colocar ali na frente, ali, tá bem? Eu peguei 2, o pastor Luciano também pegou 2, o pastor Luciano vai estar junto com a igreja dele, né? Então nós vamos começar no dia 23, sexta-feira, tá bem? A partir das 8 horas da noite, tá? Sexta-feira serão 2 palestras, sábado, dia 24, a partir das 19 horas serão 4 palestras, e dia 25, para finalizar, no domingo de manhã, serão 2 palestras. O pastor Luciano possivelmente estará nesses 3 dias. Essa cura interior será baseada em Mateus capítulo 5, quando trata das bem-aventuranças, tá bem? Esse aqui é o cronograma do seminário. Tudo vai ser colocado ali para vocês verem, tá bem? Esse daqui é um convite, tá bom? Caso vocês conheçam alguém que precisa de uma cura interior, que precisa ser tratado por Deus, você vai receber esse convite para você dar para essa pessoa, tá bem? É tudo, né? Nós vamos sair sábado que vem, às 10 horas da manhã daqui, para ir lá para o Parque do Jamor. Nós vamos retornar às 17 horas, mais ou menos por aí, tá bom? Amém. Essa autorização aqui, pastor, que os pais vão assinar, liberando os filhos para estar, tá? Igreja tem que ter muita cautela com isso, irmãos. Porque se leva sem os pais autorizar por escrito, depois os pais dizem que não autorizou. Olha o problema. Às vezes a gente critica algumas medidas que a igreja toma, mas é questão de sabedoria. Lá no Brasil teve uma pessoa que doou um carro para uma igreja. A igreja foi vender o carro foi avaliado em R$6.000, mas o carro tinha R$8.000 de multa. E para a igreja vender o carro, ela tinha que... Ou seja, a igreja pagou R$8.000 e vendeu o carro por 6. Ou seja, R$2.000 foi embora. E ainda teve gente que criticou o pastor, porque o pastor falou: se alguém quiser doar alguma coisa para a igreja, primeiro a gente vai ter que ver o documento. Você não está doar um lote que a pessoa não é dona e depois é um problema jurídico para a igreja. Ser cristão, irmãos, não é só glória a Deus, aleluia, sapato de fogo e não. Tem muita coisa envolvida por trás de uma vida cristã
sábia, não é mesmo? Então, os pais daqueles que irão vão assinar, autorizando os filhos a estar. Nós estaremos, vai ter uma equipe adulta, idônea, para conduzir isso. Eles vão brincar lá, vão passear, né? A gente vai orar com eles, vai ser todo um trabalho. Então, você que tem o seu filho que vai participar, você vai receber essa autorização por escrito. Amém? Igreja, a partir de terça-feira, dia 20, vai ser aqui culto de oração, toda terça-feira, às 20 horas. Nós vamos orar de 20 às 21, toda terça-feira. É oficial. Vou pedir o pastor para mudar ali, na placa ali da igreja, os dias de culto. Amém? Há semanas que eu tenho trabalhado à noite. E eu dou um jeito, né? Eu dou um jeito, vou estar aqui orando toda terça, de 20 às 21. E você que pode, esteja orando. Nós precisamos orar, irmãos. Deus já deu para a gente várias provas, vários sinais que a oração pode mudar qualquer situação, né? O testemunho da nossa amiga e irmã em Cristo é uma prova disso, que Deus pode mudar qualquer coisa. Amém? Deus continue abençoando a sua vida e que você seja tremendamente abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Olha, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 8, versículo 34 em diante. Você que tem aí a sua Bíblia, esteja abrindo aí a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Se precisar de Bíblia, tem uma aqui à disposição. Tá? Amém? Você que pode, fica de pé no seu lugar, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34. Nós vamos ler a palavra de Deus e transmitir para a igreja aquilo que Deus colocou em nosso coração. Amém? Então Jesus, preste muita atenção na palavra de Deus. Jesus, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito tem se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que um homem daria em troca da sua alma? Eu vos advirto, se nessa geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e da minha palavra, eu me envergonharei dele quando vier na glória com o Pai e com os anjos. Amém? Pode tomar seu lugar. Que Deus possa falar conosco através da tua santa palavra. Glória a Deus. Tem alguém triste aqui hoje? Se tiver, nós vamos orar. E quem está feliz aqui? Amém? Pode dar um brado de vitória? Louvado seja Deus. Irmãos, nesta madrugada eu estava falando com Deus e o Senhor falou muito forte no meu coração sobre esse texto aqui, escrito pelo evangelista Marcos e também pelo evangelista Lucas. Irmãos, existem aqui alguns critérios que nós, como cristãos, devemos observar e praticar. Jesus estava falando para uma multidão, entenda isso,
que estava na contramão daquilo que ele ministrava. Quando você analisa o texto bíblico minuciosamente, porque hoje a maioria lê a Bíblia sem prestar atenção, as pessoas leem a Bíblia e elas interpretam a Bíblia de acordo com o seu interesse. Você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Pastor, pregador, professor, líder nenhum tem direito e nem autoridade para fazer isso, porque a Bíblia diz que nenhuma interpretação ela é particular. A interpretação da Bíblia ela é feita pelo Espírito de Deus. Nós usamos ferramentas, não é mesmo? Nós temos recursos para isso, recursos de interpretação baseados na língua, nas línguas originais, nas línguas do nosso país. Eu mesmo gosto de estudar a Bíblia acompanhado de um dicionário, para entender o significado das palavras. E são ferramentas de estudo, ferramentas de compreensão. Existe uma doutrina que nós que estudamos teologia sabemos que é a hermenêutica, que é para interpretar, é a arte de interpretar. Existe a hermenêutica jurídica e existe a hermenêutica bíblica. E a regra número 1 da hermenêutica diz que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, ou seja, não é a minha interpretação e nem a sua, é a interpretação do Espírito Santo. E quando você analisa esse texto, mediante a interpretação da própria Bíblia, muito cuidado com isso, com as suas opiniões. Pastor, minha opinião é válida. Depende. As pessoas têm hábito de dizer que toda opinião deve ser respeitada, sim ou não? Mas e se a minha opinião ferir a palavra de Deus, ela deve ser respeitada? Eu entendo que não. Quando você analisa esse texto, você vai entender Jesus ensinando a multidão como proceder. Essas multidões, igreja, elas continuam. Essas multidões, elas permanecem ao longo da história. Só mudam as pessoas. E quando Jesus olhou para a multidão, Jesus viu o interesse de cada um ali na multidão. Jesus, quando olha para mim, ele vê o interesse do meu coração. Com qual interesse eu subo no altar? Com qual interesse você sobe no altar? Com qual interesse você serve a Deus? Jesus, quando olha para nós, ele vê o nosso coração. Jesus olhou para a multidão e ele viu que ali havia pessoas que estavam o seguindo apenas por interesses. Uma certa vez Jesus criticou a multidão, porque a multidão o seguia por causa de comida. Sempre Jesus providenciava um lanche, e ele percebeu que algumas pessoas estavam o seguindo, não pelo que ele daria de si mesmo, não pelo que ele falaria, pelo que ele pregaria nas ministrações da vida, mas pelo que ele podia oferecer. E essa atitude, igreja, ela permanece. Quando as pessoas se aproximam, qual é o interesse das pessoas?
Há pessoas que quando a situação está bem, eles viram as costas para Deus, sim ou não? Quando a situação aperta, ele corre. Quando a coisa melhora, ele desaparece. Vira o 007. Quando a situação aperta, ele volta. Quando ele está bem, ele está às tintas para Deus. As pessoas não dizem isso, irmãos, com a sua boca, mas elas demonstram. O que vale diante de Deus não é o que eu digo, é o que eu demonstro. Eu posso dizer o que eu quiser aqui, sim ou não? Mas a minha vida vai mostrar se de fato é aquilo. Por isso que a Bíblia diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós estamos vivendo época, irmãos, nessa época, a coisa já estava difícil, imagina hoje. Quanto mais a população cresce, quanto mais as multidões se aglomeram, maiores são os problemas, não é verdade? Quanto mais pregadores surgem, maiores são os números de hereges. As pessoas não demonstram, eles falam que amam a Deus. Quantas vezes nós falamos que amamos a Deus, irmãos? Mas nós falamos só com os nossos. Às vezes a gente fala do outro, esquece de nós. Todos nós passamos por isso, ou estamos sujeitos a passar por isso. Eu sei que existem crentes que têm mais firmeza que outros. Isso é bíblico, isso é indiscutível. A própria Bíblia disse que há pessoas mais fracas. Há pessoas que têm mais firmeza, sim. Isso é bíblico. Mas entenda uma coisa. Quando você se aproxima de Deus, o que vale não é o que sai da sua boca, e sim o que é demonstrado pelo seu coração. E as pessoas precisam se encontrar, irmãos. As pessoas precisam se encontrar. As pessoas precisam saber a que vieram. De onde que eu vim? De onde que você veio? Para onde estamos indo? Para onde a igreja está caminhando, irmãos? É isso que Jesus estava a perguntar para aquela multidão. Porque Jesus apresentou ali 3 coisas que nós precisamos pôr em prática, ou nós seremos destruídos. Primeira condição, negar-se a si. Preste atenção na palavra de Deus. Você está disposto a negar a você mesmo? Será que nós, pastores, estamos dispostos a negar a nós mesmos? Porque senão, igreja, não vale a pena. Ou eu estou com Jesus, ou não. As pessoas agora criaram o meio termo, irmãos. E não existe meio termo. Seja a vossa palavra sim ou não. Entre o sim e o não, existe o meio termo. E o meio termo, a Bíblia diz que vem do diabo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Qual é o interesse das pessoas de se aproximar de Deus? Eles não querem negar-se a si mesmo. Nós estamos vivendo uma era, irmãos, de um evangelho muito light. Um evangelho muito fácil. E a Bíblia nunca mostrou facilidade, irmãos.
A Bíblia nunca mostrou facilidade. Jesus deixava isso claro para as pessoas. Vocês querem me servir? Mas tem condições. Servir a Deus não é para qualquer um não, irmão. Servir a Deus é para quem está disposto a negar a Ele mesmo, a negar as suas vontades. Sabe por que Deus não nos usa como Ele gostaria? É por causa das nossas vontadezinhas, nossas manias, os nossos não me toque, me deixe. A mania de achar que tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está bom. Aí Deus chega para fazer do jeito dele. Aí quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, o que Deus faz? Fica brigando comigo? Não, ele se retira. Essa é uma verdade que dói, mas é verdade. Deus, quando Ele vê que alguém coloca a sua vontade acima da vontade dEle, Deus simplesmente deixa de agir. A Bíblia tem um versículo que diz: não extinguais, não extinguir o Espírito Santo, ou seja, não impeçam o Espírito Santo de agir. O Espírito Santo, irmãos, queria fazer muito mais nas igrejas, não só aqui na Ignis Day, mas nas outras igrejas espalhadas por Portugal, Europa e mundo. O Espírito Santo quer fazer muito mais, mas não faz por causa das nossas vontadezinhas nojentas. Deus só agiu na vida de Pedro quando Pedro se dispôs a deixar a vontade de Deus prevalecer. Olha aqui, eu anotei a minha Bíblia, que eu estou usando para pregar, não é a tradução atual. Eu anotei a tradução atual, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Olha o que diz o texto: se alguém quer ser meu seguidor, deve se esquecer dos seus próprios interesses e deve estar disposto a morrer por mim. Recentemente cercaram uma igreja batista em um país dos Emirados Árabes. Tudo debaixo da proteção das autoridades. Cercaram o templo e fuzilaram todos. Não ficou um vivo. O primeiro foi o pastor. Tem muita gente querendo ser pastor. Eu brinco que PR são iniciais de para-raio. O primeiro a morrer foi o pastor. Depois a esposa, depois os filhos, depois os demais. A turma quer ser pastor para parecer bonito na internet. Gelzinho, um fato, só tira foto mostrando o relógio, anéis. Isso todo mundo quer. Mas morrer por Jesus ninguém. Será que nós queremos? Será que nós estamos dispostos a isso, irmão? Será que nós temos estrutura para sermos pregadores do Evangelho nos países onde é punido com pena de morte? Será que alguém queria ser missionário nesse lugar? Ah, pastor, o outro foi. Mas e você? Você tem essa disposição? Porque quem não tem disposição para sofrer por Jesus lá, também não tem aqui não, irmãos. Negue-se a si mesmo. Você consegue admirar a postura de João Batista? A gente elogia João Batista. Essa semana eu postei um versículo
numa rede social, um versículo em que o João Batista diz a Herodes: Herodes, não é permitido você possuir a mulher do seu irmão. Porque Herodias abandonou o marido para viver com o irmão do marido. Pede para deixar ela quietinha na sala, faz favor. Pede a professora para coordenar isso para a gente. Que é bonitinho e tudo, criança correndo na igreja, mas não é muito bom não. A mulher abandonou o seu marido para viver com seu cunhado. E João Batista vivia dizendo: ei, essa mulher não é sua. Essa mulher não é sua. E eu postei esse versículo na internet. Aí uma irmã em Cristo lá do Brasil, foi obreira junto comigo na escola bíblica. Ela escreveu brincando: Pastor Gil, muito cuidado com a sua cabeça. Porque João Batista morreu por quê? Por apontar o pecado de Herodes e de Herodias. Aquilo custou a vida de João Batista. Agora, irmãos, entenda uma coisa: eu não sou hipócrita. Deus me livre de ser hipócrita, principalmente no altar. Se isso significar a nossa morte, nós temos que estar dispostos a isso. Nós gostamos de Jesus, pelo menos falamos que gostamos, falamos que amamos a Jesus, mas na hora de demonstrar isso para Jesus, nós somos péssimos. Há países, irmãos, que as igrejas oram 4, 5, 6 horas. Aqui a gente não ora 10 minutos. E quer que Jesus cura cego? Quer que Jesus ressuscita o defunto? Quer que Jesus cura o paralítico? Nossas orações são orações. Quem lembra do The Flash? Aí a gente quer exigir de Deus. Deus, ou o Senhor muda minha vida. Deus vai mudar a sua vida nunca. Deus não vai mudar a minha vida nunca. Se eu não estiver disposto a passar por isso aqui, ó. Alguém quer ser meu seguidor? Esqueça os seus próprios interesses. Eu sei que nós temos compromissos. Você tem compromissos. A vida nos proporciona isso. Ontem eu trabalhei 13 horas. A vida nos proporciona isso. A Bíblia diz que são as aflições da vida, as dificuldades da vida. O próprio Jesus disse: olha, o amanhã não se preocupe, porque o amanhã já traz com ele o seu mal. Nós temos compromissos. Não estou dizendo a ninguém aqui para deixar de assumir compromissos, não. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que os nossos interesses não podem, não devem, é antibíblico, é pecaminoso, se os nossos interesses estiverem acima de Jesus Cristo. Existe um texto no profeta Malaquias, capítulo 3, em que as pessoas usam muito para falar de dízimo, falar de oferta, mas aquilo ali, igreja, vai muito além de dinheiro. Entenda uma coisa: o que Deus reclamou ali não foi propriamente dinheiro. O que Deus reclamou ali foi a falta de compromisso das pessoas para com a obra de Deus. Talvez você não entenda isso, você que me assiste na internet, porque você tem na sua casa todo tipo de comida que você quer.
Você pode beber água mineral, pode beber água sem gás, água com gás, refrigerante, sumo, pode beber o que você quiser. Tem gente que bebe até o que não deve. Você pode comer o que você quiser. Você joga comida fora na sua casa, desperdiça. Talvez você não vai entender isso nunca. Mas o dia que você matar um largato, como eu vi o pastor na África, mataram um largato de 40 centímetros, e a multidão fazendo festa em volta de um largato. E eu pensei comigo, o que esse povo vai fazer com um largatinho desse? 200 pessoas. A alegria deles por ter matado um largato. Se um dia você passar por isso, talvez você aprenda a valorizar. Missionário muito conhecido no Brasil, Josué Irion, na Indonésia, presos por pregar o evangelho, ele e os demais davam uns pães para eles comer, que eles tinham que pegar uma pedra, colocar o pão no chão e dar com a pedra em cima, de tão duro o pão, esfarinhar o pão, e aquela farinha de pão no chão, eles pegavam para colocar a farinha na boca. Os militares colocavam os missionários com os dedos em cima das tábuas, e eles subiam em cima das tábuas e começavam a sapatear com as botinas em cima dos dedos dos missionários. Depois vinham com os rifles, as metralhadoras, e batendo com as metralhadoras, arrancavam as unhas dos missionários com alicate, furavam os olhos. E você acha que é o crentão, que se não for do seu jeito, tô fora. Ei, meu irmão, minha irmã, vá se converter, vá conhecer Jesus. Nós precisamos é disso. Nossas manias. As pessoas iam a Jesus. Ô Jesus, como é que é esse negócio de salvação? A salvação é assim. Ah, mas isso aí é muito difícil. Uma feita procuraram Jesus. Jesus, como é que é esse negócio de casamento? Eu posso me mandar minha mulher embora porque ela queimou o arroz? Jesus, não. Porque a turma hoje, irmão, divorcia por nada. Fui aconselhar um casal há uns anos atrás. Irmão, o que houve? Incompatibilidade de gênero. Onde é que a Bíblia vai apoiar um divórcio desse, irmão? O camarada fica 20 anos namorando. É igual sou Girafales e Dona Florinda. Nunca casa, né? 20 anos namorando. Aí casa. Vai lá no cartório, na conservatória, casa. Vai na igreja, chama o pastor. Faz o pastor de palhaço, porque é isso que muita gente faz. Chama o pastor para abençoar, para orar nas alianças. Faz um teatro. Passa 40 dias. O que aconteceu? Descobrimos que temos incompatibilidade de gênero. Ei, meu irmão, Jesus nunca vai aprovar isso, entenda uma coisa. A pessoa não quer negar a si mesmo. Em todas as áreas da vida. Ele quer casar, quer viver vida de solteiro. Quer ir onde quer, com quem quiser, chegar a hora que quiser. E não, eu tenho uma esposa em casa. Eu devo satisfações a ela. Minha esposa tem um marido em casa, ela deve satisfações ao marido. E as pessoas querem vir a Jesus e querem continuar com suas manias. Não quer negar a si mesmo. Aí eles perguntaram, Jesus, mas esse negócio de casamento, então não posso divorciar assim? Jesus, não. Jesus disse, no coração de Deus, nunca houve isso. Isso é fruto do coração humano. Sabe o que eles disseram para Jesus? Eles podiam dizer assim, Senhor, então vamos colocar nossa vida no altar. E nós vamos nos esforçar para fazer da melhor maneira. Não seria a fala correta, irmãos? O que eles disseram? Se é assim, não vale a pena.
Ou seja, eles não negaram a eles mesmos. Colocaram a vontade deles acima da vontade de Deus. Alguém disse: Jesus, eu vou te seguir. E ele: então vem. Mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Jesus: ei, vem logo. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus ali não estava proibindo aquele homem de enterrar o seu pai. Jesus estava dizendo: o que é mais valioso para você? Eu ou seu pai? Que as pessoas hoje colocam marido acima de Jesus. E marido não está acima de Jesus, irmão. Esposa não está acima de Jesus. Filhos não estão acima de Jesus. Se meus filhos questionarem minha fé e me colocarem à prova, eles vão ter uma decepção. E eu não digo aqui igreja como denominação, estou dizendo de Jesus. Papai, o Senhor escolhe ou Jesus ou nós. Eles vão ter uma decepção muito grande. É essa sua postura. Os seus filhos não devem questionar a sua fé entre eles e Jesus. Você precisa negar a você mesmo. Deus me usa. Senhor, me usa na terra dos viventes. E Deus não vai usar nunca, enquanto você não mudar. Se você nunca mudar, Deus nunca vai usar. Isso é bíblico. Se eu não negar a mim mesmo, minhas vontades, se eu não colocar o que Deus decidiu acima do que eu decido, eu serei frustrado e derrotado. E o pior de tudo, Deus vai se envergonhar de mim. Você consegue entender a gravidade desse texto, meu irmão, minha irmã? Se você chegar num determinado lugar, encontrar comigo, e eu fingir que eu não conheço você, isso vai te entristecer? Sim ou não? Vai, porque já aconteceu comigo. Pessoas fingiram que não estavam a me ver, e eu fiquei envergonhado por isso. Fiquei mal, fiquei triste, brocochô. Agora eu quero dizer uma coisa. Imagina Deus com vergonha de você. Você consegue imaginar isso? É isso que o Espírito Santo quer que eu entenda, que você entenda. Que nós nunca deixemos chegar nesse ponto de Jesus se envergonhar de nós. Outra coisa, negar a si mesmo. Segundo, levar a sua cruz. Ei, carregue a sua cruz. Não, quem carrega a minha cruz é o pastor. Eu não carrego cruz de ninguém, eu carrego a minha. E você carrega a sua. Eu te ajudo e você me ajuda, mas cada um tem a sua cruz. Porque as pessoas hoje, igreja, têm o hábito de jogar para o outro as suas responsabilidades. E você não pode permitir, e isso não é bíblico. Você sabe por que Deus usou Pedro tão poderosamente? É porque Pedro assumiu para ele a responsabilidade de mudança. Pedro não jogou para João. João, olha João, minha situação está ruim. Jesus não vai me usar se você... Não, é a responsabilidade dele. Como eu disse aqui, Samuel chegou a uma altura da vida que Samuel teve que decidir a vida dele. Porque a decisão da Ana, da mãe dele, não foi suficiente. E você precisa tomar uma decisão. Ah, sou batista, sou assembleiano, quadrangular, Deus amor, não interessa. Sou assembleiano, metodista, presbiteriano, isso não vai levar ninguém para o céu, meu irmão. João Calvino, se não tivesse passado pela palavra, estava no inferno. John Wesley, mesma coisa. Pedro, mesma coisa. As pessoas idolatram Maria. Você está pensando que se Maria não tivesse obedecido a Jesus, ela estava salva? De jeito nenhum. Ela mesmo disse, olha, o meu Salvador
Você está pensando que o pai de Jesus, se tivesse desprezado Jesus, tivesse feito pouco caso de Jesus, você pensa que ele estava bem hora dessa? De jeito nenhum. A gente precisa ser inteligente, irmão. Senão a gente pensa que é irmão de Jesus, está salvo. Que nada. Sangue agora garante salvação? Garante nada não. Olha, cuidado que fala de Judas, porque Judas era irmão de Jesus. Se Judas, irmão de Jesus, tivesse desobedecido a palavra, ele estava perdido uma hora dessa. E eu também, e você. Nós temos que carregar a nossa cruz. Temos que tomar nossas próprias decisões. E as pessoas hoje jogam para o outro a responsabilidade. A pessoa entra aqui e fala, pastor, eu preciso de um emprego. Aí quer que o pastor ora. O dia que Deus dá um emprego, ele desaparece. E se fosse para outra igreja, estava bom, mas não vai a lugar nenhum. Aí ele jogou para cima do pastor. Pastor, ora por mim, porque eu tenho que ir no tribunal. Por que você tem que ir no tribunal? Ah, porque eu fiz isso e isso. Então você tem que ser julgado. E se a justiça decidir que você vai ficar preso, você vai ficar preso. Eu não vou estar aqui orando, irmãos, para Deus desonrar as autoridades, não. Senão a pessoa vai lá e comete um assassinato, corre para cá, pastor, ora para mim não ser preso. E o que a lei diz? E o que a Bíblia diz? A autoridade é constituída por Deus. Então, irmão, tenha cuidado, não saia orando pelas pessoas de qualquer maneira, não. Ai, pastor, ora por mim que eu passei a 200 e tomei uma multa, para Deus cancelar a multa. Deus vai cancelar a multa nenhuma. E nem eu vou orar para isso. Ah, pastor, ora para não chover, pastor. E o outro quer que chove. Então, cada um com as suas responsabilidades. O marido fica 30 anos desfazendo da esposa. O dia que a esposa cansa do mala, ô pastor, me ajuda, minha esposa quer me largar. Não é assim? Paguei um preço em oração para uma pessoa uma vez, para Deus dar um emprego, Deus deu um emprego maravilhoso, tentou agredir o chefe, pegou uma faca desse tamanho, o chefe, rua, pastor, me ajuda, o que eu vou fazer? Espera aí, você está pensando, pastor não é palhaço não, igreja. Aí o pastor ora, Deus dá um emprego, a pessoa agride o chefe, o encarregado, aí o encarregado demite a pessoa, aí vai o pastor de novo orar para Deus dar outro emprego para essa pessoa. Ai, não. Temos que carregar a nossa cruz. Temos que carregar a nossa cruz. E olha aqui para nós orarmos, olha. Não se envergonhar de Cristo. As pessoas hoje estão se envergonhando de Jesus Cristo. As pessoas estão sentindo vergonha de Jesus. E Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Entenda uma palavra dura, mas é a palavra. As pessoas gostam de mentira, irmão. Quando você diz a verdade, a pessoa se irrita. Quando você conta uma mentira, ela se acalma. Mas com Deus não é assim, não. A Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Tem uma turma negando a Jesus. E no grande dia, Jesus diz que negará essas pessoas. A Bíblia não vai mudar por causa de mim, por causa de você. Nós é que temos que mudar por causa da Bíblia. Essa multidão estava seguindo Jesus? Estava. Mas qual era o interesse dela? Eles não queriam sofrer por Jesus.
Hoje ninguém quer sofrer por Jesus. As pessoas gostam de abraço, de tapa no ombro, tapinha nas costas. As pessoas gostam de elogio. E a Bíblia dizendo, vocês serão perseguidos. Jesus dizendo, vocês serão odiados. Irmãos, eu vou querer que alguém me ame. Alguém que não tem a mesma fé. Eu vou querer que o mundo me ame, sendo que a Bíblia diz que o mundo vai me odiar. Que tipo de crente, que tipo de cristão eu sou? Eu vou querer que o mundo não me persiga, sendo que a Bíblia diz que o mundo vai me perseguir por causa da minha fé? A Bíblia não vai mudar. Não, Jesus, eu não aceito ser perseguido. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. E Deus dizendo, vocês serão perseguidos por causa de mim. Deus, as pessoas não podem me odiar, Senhor. Não, Senhor, o ódio, Deus não opera no ódio, e a Bíblia dizendo, as pessoas vão te odiar por causa do meu nome. Mas a grande questão é que muito crente hoje é odiado, não é por causa da Bíblia, é por causa de atitudes nojentas, atitudes infantis, imaturas, pecaminosas. Isso gera ódio das pessoas para com ele, mas porque quando o ódio das pessoas para conosco é por causa da Bíblia, aí sim eu estou na vontade de Deus. Serão perseguidos por causa do meu nome. Serão humilhados por causa do meu nome. Será que nós estamos dispostos? Será que eu estou disposto a pagar o preço para ser cristão? Nós vivemos num país, da liberdade religiosa. Ninguém tem direito de chegar e interromper um culto desse. Nem um culto, nem uma missa, nem uma sessão de espiritismo, lá na casa espírita. Ninguém tem direito de chegar e interromper uma sessão de candomblé, porque é liberdade religiosa. O estatuto da nossa igreja diz que, debaixo do amparo da lei portuguesa, está vendo? Ninguém tem direito. Nós vivemos num país livre. Tem regras a cumprir? Sim. Nós temos direito de pregar. Temos direito de falar de Jesus. Temos direito de fazer festa, de fazer congresso, de ligar o som dentro das normas, dentro dos horários. Temos direito de cantar, de pular, de dançar, de orar. Temos direito. Mas e se nós vivêssemos num país onde não tivéssemos esses direitos? Será que nós teríamos disposição para isso? É isso que Deus quer que você pergunte para você mesmo. Porque a Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então faz uma análise de você, meu irmão, minha irmã. Faz uma análise da sua vida. Analise. Coloca você mesmo sob o seu julgamento e veja se você está agradando a Deus. Porque agradar você é fácil, pode ser fácil, mas agradar a Deus é outra coisa. Se eu chegar para você e dizer, meu irmão, eu te amo, e te dar um abraço e um beijo, você vai acreditar nisso, não vai? Mas o que o meu coração está dizendo? Morra. Eu te odeio. Com você funciona. Porque muita gente fez isso comigo, pastor, te amo. Depois eu fui descobrir que era exatamente o contrário. Mas e com Deus funciona isso? Se você chegar para Deus e dizer, Deus, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é a maior riqueza que eu tenho, e Deus olha para o seu coração, o que Ele está vendo? É isso que deve ser a nossa preocupação, amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos fazer uma oração a Deus. Nós vamos consagrar a Deus a nossa oferta, amém? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, vamos consagrar aqui, amém?
Vamos consagrar ao Senhor. Mas antes nós vamos orar. Essa semana nós vamos enviar uma oferta para a África. Amém. Eu enviei uma oferta, irmãos, para um obreiro lá em Moçambique. Amém. Vamos consagrar? Espera um pouquinho, vamos consagrar. Amém. Vem cá, filhão, vem cá. O Samuel é ofertante também, olha. Eles recebem, né, um subsídio e a gente dizima o subsídio, né, amor? E o obreiro, irmãos, comprou uns pacotes de bolacha. Essas bolachas que a gente compra aqui, que é €1, que vem, Maria, né? E ele pegou a oferta da igreja, que a igreja mandou. Às vezes eu mando do meu mesmo, do meu dinheiro, às vezes eu mando da igreja. E ele comprou vários pacotes de bolacha, ele saiu para evangelizar. E ele reuniu as crianças e pregou o evangelho, pregou, cantou, fez coreografia. E depois ele mostrou os pacotes de bolacha. Ah, irmão, que alegria. Os olhos das crianças brilhavam, porque ia ganhar uma bolacha, era uma só para cada. Está vendo? Você tem que negar você mesmo, nós temos que negar nós mesmos. Vamos consagrar a Deus a nossa oferta. Quer orar? Consagrando a Deus o dízimo e a oferta? Você não? Consagrando o dízimo. Papai me ensinou. Então, se eu te ensinar, você consagra? Sim. Quer ou não? Não, obrigado. Não. Então, irmãos, levanta para Deus assim a sua oferta. Vamos consagrar ao Senhor. Deus, nós consagramos a Ti, meu Pai, essa oferta. Ó Deus, prospera a nossa vida em todas as áreas, inclusive na financeira, Senhor. O Senhor é Deus, dono do ouro e da prata. Abre porta de emprego, Deus. Dá aumento de salário, Deus. Dá promoções. Olha os projetos desta igreja, Pai. Os projetos da África, Quênia, Moçambique. Olha os projetos daqui mesmo de Portugal, Pai. Dessas cidades da Tua casa. Que o Senhor prospere, aumente, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida financeira da Tua igreja, Pai. Do dizimista, do ofertante, aquele que dá com alegria, que contribui com alegria, Senhor. Olha o coração dessa pessoa. Senhor, joga por terra, Pai, o devorador, mas joga por terra também a avareza das pessoas, Deus, a mesquinharia das pessoas. Joga por terra, Deus, a falta de interesse das pessoas por Tua obra. Assim como Tu usaste o profeta Malaquias, Deus, para reclamar que as pessoas estavam colocando os seus interesses acima da obra do Senhor. Pai, as pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão se perdendo. E Jesus, o Teu Filho, veio exatamente para isso, para dar às pessoas o direito de entrar no céu. E Jesus, o Teu Filho, subiu e deixou a igreja responsável por esse anúncio. E nós estamos aqui, Deus, com as portas abertas, as portas do templo abertas, para anunciar que o Senhor salva, que o Senhor cura. É por isso, Pai, que estamos aqui, consagrando ao Senhor as nossas finanças, porque através das nossas finanças, Deus, nós conseguimos manter essas portas abertas, a luz, a energia, a água, ó Deus, contabilidade, nós mantemos tudo em dia, porque o Senhor está abençoando a vida do Teu povo, a vida financeira, e nós consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca lá, filhão, para o pai também. Não, pode colocar lá. Amém, irmãos? Olha, vamos ser despedidos. Quinta-feira, às 20 horas, temos aqui o culto, tá? Nós vamos instalar aqui uma internet na quinta-feira à tarde, para evitar a internet tem
cortado e transmitido, impedido as transmissões. Aconteceu domingo, aconteceu hoje de novo. Então nós vamos instalar uma internet fixa aqui para resolver esse problema. Para a gente estar transmitindo todos os cultos, abençoando as pessoas, tá? As pessoas sentem falta. Semana passada as pessoas mandaram mensagem para mim: pastor, cadê o culto? Cadê a mensagem? Né? Todo domingo eu participo. Gente do Brasil falou para mim: pastor, todo domingo eu participo das transmissões. Então, que Deus abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Amém? Diga assim comigo: Deus, me dê uma semana abençoada. Joga por terra tudo aquilo que não vem do Senhor. Que apenas sua vontade se cumpra em minha vida. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Amém.